Nas vastas e imensas extensões líquidas do nosso planeta, onde a imensidão do oceano se desdobra como uma tela indomável e caprichosa, uma força elementar e avassaladora que desafia a compreensão e o controle humanos, a navegação sempre representou o desafio supremo para a engenhosidade humana. Uma confrontação primeva e existencial entre a fragilidade inerente da existência terrestre e a força elementar, bruta e ilimitada, de um mundo aquático que se recusa a ser dominado. Desde os mais humildes troncos flutuantes que serviram como as primeiras e precárias pontes sobre rios sinuosos e enseadas abrigadas, verdadeiros baluartes contra a imensidão, até as monumentais arcas de madeira, fortalezas flutuantes de uma engenharia espantosa que séculos depois sulcaram os mares na grandiosa e muitas vezes brutal, implacável, era da colonização. Cada avanço na tecnologia marítima não foi meramente uma melhoria incremental ou uma pequena otimização. Foi, na sua essência mais pura, uma audaz e retumbante declaração da vontade inabalável do homem de conquistar o inconquistável, de traçar caminhos e rotas onde antes só existiam correntes invisíveis e ventos caprichosos e indiferentes, e de impor uma forma de ordem sobre o caos primordial do elemento aquático. Neste intrincado e perigoso bailado, uma coreografia de sobrevivência entre a força bruta e indomável da natureza, manifestada em ondas colossais que se erguiam como montanhas e ventos huracanados que rasgavam velas, e a astúcia penetrante do intelecto humano, encarnada na construção de complexas e robustas máquinas flutuantes que desafiavam as leis da gravidade e da flutuação, existia um componente que, embora muitas vezes relegado à escuridão úmida, claustrofóbica e ruidosa da popa, constituiu o autêntico epicentro gravitacional da capacidade de controlo, o epicentro sobre o qual se edificou a própria possibilidade da exploração global e o estabelecimento de vastos impérios transoceânicos, o leme. A sua função, aparentemente simples e elementar na sua conceção moderna, reduzida à mera ação binária de mir-virar, era na realidade um prodígio de engenharia mecânica para a sua época, uma obra-prima de design e funcionalidade, e um testemunho eloquente da complexidade profunda e muitas vezes oculta, que subjazia à simples ordem verbal de mudar de rumo. Não era uma simples alavanca, era metafórica e literalmente a alma direcional do colosso flutuante. O leme não era, pois, meramente uma alavanca tosca ou uma tábua grosseiramente montada que se movia à vontade de um marinheiro qualquer. Era o nervo central, a medula espinhal invisível mas omnipresente que ligava de maneira indissolúvel e vital a vontade estratégica, muitas vezes audaz e visionária do capitão à resposta titânica, lenta mas implacável, da embarcação, antes do seu aperfeiçoamento gradual e da sua adoção generalizada nas frotas europeias. Os marinheiros dependiam de métodos rudimentares, pouco eficientes e perigosos para influenciar a direção das suas embarcações. Estes incluíam remos de direção operados lateralmente, a partir da borda do barco, ou marras de direção fixadas precariamente a um lado do casco. Embora estas ferramentas primitivas fossem funcionalmente aceitáveis para navios pequenos que operavam em águas calmas e protegidas, como baías interiores ou rios largos, ou em travessias costeiras de curta distância, revelavam-se pateticamente insuficientes, até grotescamente inadequadas e perigosas para as colossais massas de madeira, verdadeiras fortalezas flutuantes e cidades em miniatura, que se atreviam a aventurar-se nas profundezas abissais e turbulentas do Atlântico, do Pacífico ou do Índico, onde a escala do desafio, tanto geográfico como meteorológico, superava em muito a capacidade de qualquer remo lateral. A transição tecnológica, lenta mas inexorável, destas ferramentas primitivas e limitadas para o leme de poste central, pivotado firmemente na popa do barco e protegido pelo casco, marcou um antes e um depois inegável e transcendental na história da navegação, uma autêntica e silenciosa revolução que desbloqueou, de forma irreversível, o verdadeiro potencial ilimitado das viagens transoceânicas à escala global. Esta inovação
não só concedeu aos barcos a capacidade de manter um rumo fixo e estável com uma precisão sem precedentes na imensidão enganadora do mar aberto, uma tarefa quase impossível antes com os métodos anteriores, mas também lhes outorgou a agilidade indispensável e a capacidade de resposta necessária para contornar os inúmeros perigos que espreitavam, invisíveis e mortais, sob as ondas traiçoeiras e sobre a superfície recifes submersos que rasgavam cascos como papel, baixos ocultos que aprisionavam e destroçavam navios inteiros em questão de horas, ou violento e súbito embate de uma tempestade tropical inesperada que transformava o mar num inferno líquido de fúria elementar. Imaginemos por um momento a escala monumental, quase inimaginável, das ambições que impulsionavam estes gigantes do mar, não só como máquinas flutuantes de madeira e lona, mas como veículos tangíveis de sonhos coletivos, de destinos imperiais e da inesgotável sede humana de conhecimento e riqueza. Não se tratava de pequenas e cautelosas expedições costeiras de um dia ou dois, meros passeios pela orla, mas de vastas, audaciosas e arriscadas empresas de exploração incansável do desconhecido, de comércio audaz através de oceanos e de conquista implacável de terras e culturas distantes que procuravam, com uma ambição quase ilimitada e sem precedentes, ligar continentes antes completamente desconhecidos entre si, abrir novas e lucrativas rotas da seda e especiarias exóticas que mudariam o comércio mundial, e expandir impérios sedentos de recursos e poder através de oceanos imensos, inexplorados e até então, em grande medida insuperáveis. Cada viagem transoceânica, cada travessia épica, representava em si mesma uma aposta monumental contra as probabilidades, um desafio frontal e direto aos limites autoimpostos da resistência humana, tanto física como mental, e à resiliência material das embarcações. Neste contexto de máxima exigência, de risco constante e da mais pura incerteza, a capacidade irrenunciável de dirigir com precisão milimétrica um navio de 1000 toneladas ou até mais, uma mole de madeira carregada até ao topo com riquezas incalculáveis, que representavam fortunas inteiras, com provisões vitais para meses de travessia no isolamento oceânico, e o que era mais importante e sagrado, com centenas de vidas humanas suspensas no precário equilíbrio da viagem, não era uma simples comodidade operacional ou um luxo adicional. Era, sem paliativos nem atenuantes, a diferença abismal, a linha intransponível, a fronteira absoluta, entre o sucesso retumbante que mudava a história de nações inteiras e o desastre absoluto que significava o esquecimento, a ruína econômica e a tragédia humana. Sem a eficácia inabalável, a fiabilidade inquestionável e a resposta precisa do leme, todas estas aspirações grandiosas, estes sonhos imperiais e estas ambições econômicas ter-se-iam dissolvido, ter-se-iam evaporado sem deixar rasto, como bolhas na água, no vasto, indiferente e muitas vezes cruel abraço do oceano, perdendo-se irrevogavelmente nas suas profundezas insondáveis, um destino funesto do qual muito poucos regressariam para contar a história. A procura incessante de um controlo direcional infalível não era, portanto, uma simples questão de conveniência operacional, de otimização da rota ou de poupança de tempo, mas de pura e crua sobrevivência num ambiente intrinsecamente implacável e imprevisível. Um barco desprovido de um leme funcional no meio de uma galerna, uma tempestade violenta que açoitava o oceano com ventos ferozes, ondas montanhosas e uma chuva torrencial que cegava a vista, era pouco mais do que uma casca de noz diminuta e frágil à mercê total e absoluta das forças elementares desencadeadas, um brinquedo inerme condenado irremediavelmente a ser arrastado sem piedade para a costa rochosa e dentada, engolido sem deixar rasto pelas fauces espumosas das ondas gigantescas que se erguiam como muros líquidos, ou lançado com violência destrutiva contra outros navios numa caótica e mortal dança de destruição mútua, uma colisão inevitável. É precisamente neste crisol ardente de necessidade perentória, de risco omnipresente e de perigo constante, que a importância do leme atinge a sua verdadeira e mais profunda dimensão existencial, não era apenas um mecanismo inanimado, um artefacto de madeira e metal forjado com habilidade, mas o guardião sagrado da esperança de regresso à casa,
o garante implacável da continuidade da travessia através da tempestade e a âncora material tangível da vontade humana frente à anarquia cósmica, a fúria incompreensível e desencadeada do mar. A complexidade inerente e multifacetada da manipulação de uma peça tão massiva, submetida a pressões hidráulicas imensas, submersa além disso num meio tão denso, mutável e dinâmico como a água salgada, requeria não só uma engenharia estrutural robusta e capaz de suportar tensões inimagináveis sem ceder, mas também uma interface extraordinariamente eficiente e bem desenhada que permitisse a transferência suave e poderosa da força humana, aplicada com um esforço concentrado e coordenado a uma escala inimaginável para a tecnologia da época. Aqui é onde o intrincado sistema de cordas e polhas, o coração mesmo do menogoverno do navio no seu sentido mais literal e profundo, entrava em jogo com uma precisão espantosa, traduzindo o esforço concentrado e sincronizado de vários homens, os seus músculos tensos, as suas vontades unificadas e os seus corpos balançando com o barco, no delicado mas poderosamente eficaz e determinante giro da pá do leme submersa. A mera existência e o aperfeiçoamento contínuo destes sistemas mecânicos sofisticados, numa era tão precoce da engenharia naval, desprovida por completo das ferramentas de cálculo avançadas, dos programas de simulação por computador e dos materiais modernos de alta resistência que hoje damos por garantidos, sublinha a brilhantismo e o engenho sem par dos seus criadores e construtores. Os construtores navais dos séculos XVI e XVII não eram simplesmente artesãos que replicavam modelos antigos ou seguiam planos pré-estabelecidos, eram engenheiros visionários, muitas vezes empíricos no seu método, mas extraordinariamente perspicazes na sua compreensão do mundo físico, capazes de resolver problemas de uma complexidade formidável com os materiais rudimentares, mas eficazmente utilizados, e as ferramentas manuais à sua inteira disposição. A sua compreensão profunda da mecânica de fluidos, embora empírica e não formalizada em teorias abstratas e complexas como as modernas equações de Navier-Stokes ou as equações de continuidade, era surpreendentemente profunda e, o que é mais importante, eminentemente prática e eficaz. Sabiam por experiência acumulada ao longo de gerações e por observação direta e meticulosa que uma pequena deflexão angular da pá do leme na popa podia gerar uma força de arrasto e empuxo que, aplicada corretamente com alavanca e vantagem mecânica suficientes, moveria a massa imensa e colossal de um galeão. Esta interação subtil e eficaz entre o design inovador, a física subjacente ainda não completamente compreendida a nível teórico e matemático, mas magistralmente aplicada na prática, e a aplicação prática e constante no dia a dia da navegação, é o que confere ao leme o seu estatuto icônico como uma das invenções mais significativas e transformadoras na história da navegação, um verdadeiro eixo gravitacional à volta do qual girou e se desenvolveu a era da exploração sem limites e a expansão global de impérios. O leme não foi simplesmente mais uma peça do barco, um componente auxiliar ou secundário, foi o coração palpitante e a alma mesma da sua capacidade de agência, a manifestação tangível e operacional da direção e do propósito num mundo em constante movimento, mudança e descoberta. A sua história é, em essência, a história íntima e silenciosa de como a humanidade aprendeu não só a flutuar precariamente sobre as águas, como simples objetos arrastados, mas a traçar o seu próprio caminho com intenção, com vontade e com propósito sobre as ondas, forjando impérios que abrangeram o globo terrestre, e ligando destinos díspares e culturas distantes através da incomensurável extensão dos mares que antes separavam o mundo em ilhas de ignorância. A imensa complexidade do seu design, tão frequentemente subestimada pela sua aparente simplicidade, não residia unicamente na escolha precisa dos materiais mais resistentes ou na robustez inabalável da sua construção para suportar os embates do mar. Residia mais profundamente na subtil e muitas vezes invisível interação de forças hidrodinâmicas, tensionais e de atrito que permitiam a um objeto, por mais massivo e pesado que fosse, governar e ditar o movimento de uma estrutura ainda mais colossal, o próprio barco. O atrito inerente a superfícies em movimento,
entre cordas e polias, entre dobradiças e pinos, a hidrodinâmica da água contra a pá do leme, a resistência intrínseca do material à deformação e à ruptura, a tensão elástica nas cordas de governo e a força muscular aplicada pelo homem ou pelos homens combinavam-se numa equação viva e dinâmica que só os mais experientes e dedicados marinheiros podiam resolver com uma mestria que roçava a perfeição. A mera menção da necessidade imperativa de múltiplos homens, os seus corpos tensos, os seus músculos trabalhando em uníssono e as suas vontades unificadas, para girar a roda da cana do leme, especialmente em condições climáticas adversas e tempestuosas, transporta-nos de imediato para uma imagem vívida, comovente e quase heróica de um esforço coletivo sobre-humano, uma sinergia humana posta ao serviço de um objetivo comum e existencial, o controlo eficaz e contínuo do colosso flutuante. O conceito de controlo na navegação dos majestosos barcos dos séculos XVII não era uma abstração teórica ou um conceito distante e filosófico. Era uma realidade palpável, uma luta constante e muitas vezes extenuante contra a caprichosa e volúvel vontade do vento e das correntes marinhas, elementos que podiam transformar a travessia mais aprazível num inferno de sobrevivência. Cada onda que batia no casco com fúria inusitada, cada rajada de vento que ameaçava destroçar as velas em farrapos, cada mudança subtil, mas significativa na maré ou na direção da corrente, representava uma nova variável imprevisível que devia ser instantaneamente compensada com precisão milimétrica pelo sistema do leme e, crucialmente, pela perícia inata e adquirida dos seus operadores. A antecipação das mudanças iminentes no clima ou no mar, a reação rápida e eficaz perante os perigos emergentes e a adaptação flexível e constante às condições mutáveis eram qualidades não só desejáveis, mas absolutamente essenciais, não negociáveis e irrenunciáveis para o sucesso continuado e, mais fundamentalmente, para a própria sobrevivência de qualquer travessia transoceânica. Neste sentido profundo, o leme não só se torna um símbolo poderoso e tangível da resiliência humana, da nossa capacidade para suportar e superar a adversidade mais avassaladora, mas também da nossa inata e persistente capacidade para desenhar e operar ferramentas que estendem os nossos sentidos naturais e as nossas capacidades físicas para além dos limites biológicos impostos pela própria natureza. Os grandes barcos da era da colonização não eram apenas navios de transporte ou guerra. Eram, num sentido muito real, extensões diretas da vontade humana, verdadeiras projeções da sua ambição, do seu engenho e da sua determinação, e o leme era, sem lugar a dúvidas, o principal conduto dessa vontade, traduzindo as intenções mais subtis e as ordens mais delicadas do capitão em movimentos massivos, poderosos e transcendentais sobre as águas imensas. A busca incansável por novas terras desconhecidas, a abertura de rotas comerciais transoceânicas que transformariam a economia global, a propagação de culturas através de continentes e o intercâmbio sem precedentes de bens, ideias e conhecimentos teriam sido simples e puramente impensáveis, quimeras inalcançáveis, sonhos impossíveis de realizar, sem a invenção pioneira e o aperfeiçoamento contínuo deste singular e vital dispositivo. Não era um luxo, um mero acessório decorativo na popa do barco, nem uma conveniência moderna para tornar a vida mais fácil. Era a pedra angular inamovível sobre a qual se edificou uma era inteira de exploração desenfreada e expansão global sem precedentes. A história do leme é, na sua essência mais pura, uma epopeia silenciosa de engenho humano, um relato comovente de como uma peça aparentemente simples de madeira e metal, relegada à popa, se tornou o eixo central, o motor invisível, de uma revolução que redefiniu para sempre os limites geográficos e conceptuais do mundo conhecido, forjando uma nova ordem mundial. O contexto histórico, em que o leme atingiu o seu apogeu de design e funcionalidade, sublinha ainda mais a sua transcendência inegável e o seu papel protagonista na configuração do mundo moderno. A era da colonização não foi apenas um período de descobertas geográficas espantosas que ampliaram o mapa do mundo, adicionando novas terras e culturas ao conhecimento coletivo, foi também uma época de intensa e muitas vezes sangrenta competição geopolítica e econômica
entre as principais potências europeias. As nações europeias, impulsionadas pela ambição de riqueza e poder, lançaram-se com uma ferocidade inaudita aos mares, numa frenética corrida pelo domínio das rotas comerciais mais lucrativas e pela aquisição de recursos naturais vastos e cobiçados em terras distantes, estabelecendo colônias e feitorias. Neste cenário de alta tensão constante, de rivalidade acirrada e de ambição desmedida, a superioridade naval não era um mero objetivo secundário ou um simples luxo, era sinônimo direto e absoluto de poder político, econômico e militar. Um barco mais rápido na navegação, maior na sua capacidade de carga ou armamento e, crucialmente, mais manobrável no combate ou na navegação por águas perigosas, oferecia uma vantagem decisiva e muitas vezes letal tanto na guerra naval, onde a tática dependia da posição, como no comércio transoceânico, onde a eficiência e a segurança eram primordiais. O leme, ao ser o coração literal da manobrabilidade do navio, o órgão vital que lhe permitia mudar de direção, tornou-se assim um fator estratégico de primeira ordem, uma arma silenciosa mas poderosa no arsenal de qualquer nação marítima. As inovações contínuas no seu design, os materiais empregados na sua construção e o treino rigoroso e especializado dos timoneiros eram tão importantes e valorizados, se não mais, como a qualidade do armamento a bordo ou a robustez inabalável do casco, porque um barco sem controlo era um barco perdido. A capacidade vital de um galeão para virar rapidamente numa situação de combate e posicionar-se vantajosamente para disparar as suas bordadas de canhões contra o inimigo, ou para evitar um perigo súbito e mortal, como um baixo inesperado ou uma colisão iminente numa costa desconhecida, dependia direta e absolutamente da eficiência suprema e da resposta imediata do seu sistema de governo. A dependência da vida a bordo do correto e contínuo funcionamento do leme era absoluta e inegociável. A tripulação inteira, cada marinheiro e oficial, os passageiros a bordo se os houvesse, a carga inestimável de bens e recursos que representavam o investimento de fortunas inteiras, as esperanças e os sonhos coletivos de toda uma viagem, que podia durar meses ou até anos no isolamento oceânico, depositavam-se de maneira tácita e explícita, quase como um ato de fé, nas mãos firmes e hábeis dos homens que operavam esse mecanismo vital. No vasto e muitas vezes desolador vazio do oceano, longe de qualquer porto seguro, de qualquer estaleiro ou de qualquer ajuda terrena, a falha inesperada e repentina do leme não significava um simples inconveniente operacional ou um atraso temporário na chegada. Significava, com uma certeza quase inelutável, a possível aniquilação total do navio e de todos os seus ocupantes. Esta pressão constante e avassaladora, esta consciência da iminência do desastre que pairava sobre eles, imbuía o papel do timoneiro e o sistema do leme em si de uma seriedade quase sagrada, de uma reverência profunda pela sua funcionalidade. Não era apenas mais um trabalho na hierarquia do barco, uma tarefa rotineira, era uma responsabilidade imensa e existencial que exigia uma dedicação absoluta, uma concentração inabalável e uma habilidade extraordinária, forjada através de inúmeras horas de prática, de observação e de experiência no mar. A história da navegação está salpicada de inúmeros relatos trágicos de barcos perdidos no mar, e em muitos deles, o dano irreparável ou a perda total do leme desempenhou um papel central e decisivo na tragédia. Pelo contrário, as histórias de sucesso heróicas, as que são lembradas e contadas através dos séculos nas tabernas de Porto e nos relatos épicos, muitas vezes giram em torno da perícia, da temperança e da determinação inabalável de um timoneiro excepcional que, contra todas as probabilidades imagináveis, contra a fúria dos elementos, conseguiu guiar o seu navio maltratado a porto seguro, superando a adversidade mais avassaladora e salvando vidas e fortunas. Assim, a necessidade imperativa do leme transcende o puramente funcional e mecânico, para adentrar no simbólico, no metafórico e, em última análise, no existencial. Representa de maneira eloquente a incessante e muitas vezes quixotesca busca humana de controlo sobre as forças imensas e muitas vezes caprichosas da natureza. É um lembrete palpável e contundente de como,
Através da invenção visionária e da mestria artesanal e operacional, a humanidade conseguiu impor a sua vontade, ainda que de forma precária e com um esforço monumental e contínuo, sobre os elementos mais primogênios e poderosos. A era da colonização não foi apenas uma época de descoberta geográfica e expansão imperial. Foi também uma era de mestria tecnológica sem precedentes e excelência humana, onde a inteligência e a habilidade manual se uniram para superar os limites. E o leme, na sua humilde mas poderosamente central presença na popa de cada barco, foi o epicentro inegável dessa mestria, a silenciosa mas inabalável dobradiça sobre a qual se abriu o mundo moderno, interligado e globalizado, lançando as bases da civilização tal como a conhecemos hoje. O seu legado perdura não só nos anais da história naval, mas na própria estrutura da nossa civilização globalizada, como um testemunho do engenho humano. Adentrar na mecânica intrincada e muitas vezes subestimada do leme é mergulhar numa sinfonia complexa de forças invisíveis, materiais robustos e um design que, embora antigo, revela uma compreensão profunda da física aplicada, mesmo que esta não fosse formulada em equações matemáticas abstratas. É uma dança intrincada de hidrodinâmica e alavancas, de torção e resistência, que transformavam o esforço coordenado de um punhado de homens no controlo monumental e preciso de um colosso flutuante, um gigante de madeira que se movia com uma inércia espantosa. A aparente simplicidade de uma mate madeira submersa, uma descrição que mal arranha a superfície da sua complexidade, esconde uma profundidade de engenharia subjacente que foi o resultado de séculos de experimentação empírica, de inúmeras tentativas e erros e de um refinamento contínuo transmitido de geração em geração de construtores navais. O coração mesmo deste sistema, a sua essência funcional, era efetivamente a pá do leme, muitas vezes chamada simplesmente a meno-cabeça do leme, na sua extensão superior, uma estrutura de madeira maciça e densa, meticulosamente esculpida e perfilada, para maximizar a eficiência hidrodinâmica. Esta pá estendia-se verticalmente da parte mais inferior do casco até ao convés superior, pivotando sobre um eixo vertical conhecido como madre, ou eixo do leme, que era a alma do seu movimento. Esta pá não era simplesmente uma tábua plana e sem forma. O seu design curvo ou plano, a sua área de superfície cuidadosamente calculada, a sua espessura variável e a sua posição relativa ao casco eram elementos cruciais para a sua eficiência direcional. Ao girar sobre o seu eixo, a pá interceptava o fluxo laminar da água que passava pela popa do barco, criando uma diferença de pressão significativa entre os seus dois lados. Esta diferença de pressão gerava uma força lateral, uma força perpendicular ao fluxo da água, conhecida em termos modernos como força de sustentação hidrodinâmica, que empurrava a popa do barco na direção oposta ao giro do leme, provocando assim que a proa virasse de forma controlada na direção desejada pelo timoneiro. A magnitude desta força lateral, indispensável para mover e orientar um barco de centenas ou até milhares de toneladas de deslocamento, era colossal, superando em muito a força de qualquer grupo de homens sem assistência mecânica. A simples ação de empurrar uma barra de madeira diretamente ligada não bastaria. Era necessário um sistema de amplificação de força. Aqui é onde entrava em jogo a genialidade do sistema de transmissão, o conjunto intrincado de pólias cabos grossos e, na maioria dos casos dos grandes barcos da época, a imponente e muitas vezes majestosa roda de governo. A roda, longe de ser um mero volante moderno, era na realidade um sofisticado multiplicador de força, uma máquina simples mas engenhosa. O seu eixo central albergava um tambor, uma estrutura cilíndrica de madeira robusta à volta da qual se enrolavam e desenrolavam as cordas de governo, conhecidas comumente como munis-guardins. Estas cordas, de uma espessura considerável para suportar as tensões e o atrito constante, estendiam-se desde o tambor, passavam através de um intrincado labirinto de pólias fixas, unidas à estrutura do barco e móveis unidas às cordas, e finalmente ancoravam-se firmemente à cana do leme, a prolongação superior do eixo do leme que se encontrava no convés, muitas vezes num compartimento protegido. O sistema de pólias, uma invenção que remonta à antiguidade clássica, era a chave fundamental da vantagem mecânica
que permitia operar o leme com a força humana disponível. Cada polia adicional no sistema reduzia a força necessária para mover a carga, o leme contra a resistência da água, à custa de uma maior distância de percurso da corda. Assim, o giro da roda, que exigia um esforço manejável por um ou vários homens, dependendo do tamanho do barco e das condições do mar, era amplificado significativamente, traduzindo-se no poderoso e muitas vezes lento movimento da pá submersa. Este princípio de multiplicação de força, conhecido e aplicado desde a época de Arquimedes, foi magistralmente incorporado na engenharia naval para superar as limitações inerentes à força muscular humana. Os guardins, essas artérias do controlo, deviam ser de uma qualidade excepcional, fibras de cânhamo esparto ou sisal, entrançadas com a máxima mestria por cordoeiros especializados e muitas vezes untadas generosamente com alcatrão, resina ou gorduras animais para as proteger da salinidade corrosiva, da umidade constante e da abrasão. Fatores que, de outra maneira, as tornariam quebradiças, pouco fiáveis e propensas à putrefação. A falha de um só destes cabos vitais num momento crítico, como no meio de uma tempestade ou durante uma manobra evasiva, podia significar a perda total e irrecuperável do controle do navio, e com isso, o próprio navio e todas as vidas a bordo. Além do mecanismo de transmissão de força, a integração estrutural do leme no barco era uma proeza arquitetônica de primeira ordem. A pá fixava-se ao cadaste, a forte e robusta peça de madeira que forma a parte mais posterior do esqueleto do barco, através de uma série de dobradiças de ferro forjado chamadas machos e fêmeas ou gonzos. Estas dobradiças não só deviam suportar o peso considerável da pá do leme e as enormes forças hidrodinâmicas de torção e cisalhamento que atuavam sobre ela, mas também deviam permitir um movimento suave, fluido e sem atrito excessivo. A precisão na forja destas peças metálicas, realizadas à mão por ferreiros experientes, e o alinhamento perfeito dos seus pontos de pivô ao longo do eixo vertical do leme eram absolutamente essenciais para a eficiência e a durabilidade do sistema. Um desalinhamento mínimo, mesmo de milímetros, podia provocar uma resistência excessiva ao giro, dificultando enormemente o trabalho do timoneiro e aumentando drasticamente o risco de desgaste prematuro dos materiais ou mesmo de ruptura catastrófica das dobradiças em condições de estresse. A evolução do leme não foi linear nem instantânea, mas um processo gradual e acumulativo de adaptação, experimentação e melhoria contínua. Antes do século XIII, a maioria dos barcos europeus utilizava lemes laterais ou steering oars, que eram menos eficientes na direção e exigiam um esforço constante e um grande número de homens. A introdução do leme de cadaste, ou leme central, no século XIII na Europa, embora já conhecido e aperfeiçoado na China desde séculos antes, o que demonstra uma fascinante divergência no desenvolvimento tecnológico, foi uma autêntica revolução na navegação ocidental. Este design, ao estar posicionado no centro da popa, oferecia uma maior superfície de controlo e uma eficiência hidrodinâmica superior, além de proteger o leme de golpes laterais e torná-lo menos vulnerável em combate. No entanto, não foi até a era da colonização, com a construção de barcos cada vez maiores e mais pesados para viagens transoceânicas, que o seu design e os sistemas de governo associados alcançaram a sofisticação e robustez necessárias para manusear as gigantescas naus, carracas e galeões que se aventuravam nas procelosas rotas transoceânicas. A cana, originalmente uma simples alavanca unida diretamente ao leme, sem vantagem mecânica, foi gradualmente substituída pela roda de direção no século XVII, permitindo não só uma maior vantagem mecânica e redução do esforço, mas também um controle mais ergonômico e preciso para o timoneiro, assim como a possibilidade de operar o leme a partir de uma posição mais elevada e com melhor visibilidade, ou a partir de um convés inferior protegido das inclemências do tempo, o que melhorava drasticamente as condições de trabalho e a segurança. A arquitetura oculta do leme era, em essência, um sistema análogo aos complexos mecanismos de um relógio, mas a uma escala monumental e desenhado para operar num ambiente intrinsecamente hostil e dinâmico. Cada engrenagem, no caso de as haver em alguns designs,
embora menos comuns que as polias, cada corda, cada polia, embora invisível para o olho inexperiente, desempenhava um papel indispensável e vital na sinfonia silenciosa e eficiente da navegação. O contínuo matraquear dos guardins sobre os tambores, o ranger rítmico das polias sob tensão, o suave mas firme deslizar da pá através da água, todos eram sons que compunham a banda sonora constante do controlo do navio. E embora a tecnologia moderna tenha substituído grande parte desta mecânica por sistemas hidráulicos, elétricos e eletrônicos complexos, os princípios fundamentais da hidrodinâmica e da transmissão de força que subjaziam ao leme da era da colonização continuam a ser relevantes e aplicam-se no design atual, um testemunho perdurável da brilhantismo engenheiril de uma época passada. Desvendar esta arquitetura oculta não é apenas um exercício de história ou uma mera curiosidade. É uma profunda apreciação de como a humanidade, com engenho, perseverança e uma notável capacidade de observação, transformou uma necessidade básica numa obra-prima da engenharia, abrindo assim as portas a um mundo interligado e globalizado, lançando as bases da exploração e do comércio que moldaram o futuro. A imensa complexidade destes sistemas não era arbitrária, respondia a uma série de desafios intrínsecos e simultâneos ao ambiente marítimo e à escala das embarcações. As forças geradas pela água em movimento sobre a pá do leme eram enormes, capazes de partir madeira se não fossem geridas corretamente através da vantagem mecânica. A resistência da água aumentava exponencialmente com a velocidade do barco e o ângulo de deflexão da pá do leme. Portanto, o sistema de governo não só devia ser potente, mas também extremamente robusto, fiável e capaz de operar sob as condições mais adversas, onde uma falha podia ser catastrófica. A escolha da madeira para a pá do leme era crítica. Devia ser suficientemente densa para resistir à pressão da água, mas também possuir uma flexibilidade intrínseca para suportar os golpes e as vibrações constantes sem fraturar. O carvalho, por exemplo, com o seu grão apertado, a sua alta resistência à putrefação em água salgada e a sua capacidade para absorver impactos, era um material predileto, muitas vezes o único viável. A fabricação dos guardins e das polias era uma indústria especializada em si mesma, com artesãos dedicados. As cordas deviam ser entrançadas por cordoeiros experientes, com um conhecimento profundo das tensões dinâmicas e estáticas que suportariam e das técnicas de emenda e nós que assegurariam a sua resistência máxima e a sua fiabilidade. As polias, muitas vezes fabricadas com madeiras duras exóticas como o guaiaco ou o ébano, para minimizar o atrito interno e o desgaste abrasivo das cordas, ou com ligas de bronze para os eixos e partes móveis, eram peças de precisão, elaboradas com um cuidado extremo. Os parafusos que as fixavam à estrutura do barco deviam ser forjados com mestria para evitar falhas por cisalhamento ou corrosão. Cada componente, desde o maior e mais visível até o mais pequeno e oculto, era o resultado de uma arte e uma ciência combinadas, transmitidas de geração em geração, de mestre a aprendiz. Não existiam calculadoras eletrônicas nem simulações por computador para prever o comportamento. Tudo se baseava na experiência acumulada, na observação meticulosa e na intuição refinada ao longo de séculos de prática. A arquitetura oculta do leme também incluía sistemas de emergência. Embora rudimentares em comparação com os sofisticados sistemas hidráulicos e eletrônicos modernos. Caso o sistema principal da roda e dos guardins falhasse catastroficamente, alguns barcos grandes podiam ter uma mara de emergência, ou mana de fortuna, que se podia acoplar diretamente ao eixo superior do leme. Esta barra permitia a vários homens aplicar força diretamente para um controlo limitado, uma solução de último recurso. Estes sistemas de emergência eram um reconhecimento implícito da vital importância do leme e da necessidade de uma redundância, por mínima e rudimentar que fosse, num componente tão crítico. A engenharia naval da época era uma disciplina de tentativa e erro, mas com uma impressionante taxa de sucesso, considerando os recursos limitados e o conhecimento científico formal disponível. O impacto desta na arquitetura oculta transcendia a mera funcionalidade operacional. O leme era o principal ponto de interação entre a tripulação e a direção do destino do navio. Era o sistema que infundia confiança nos marinheiros, uma sensação de segurança, sabendo que,
Apesar da fúria do oceano e da sua imprevisibilidade, havia um meio, um ponto de controlo para influenciar a sua trajetória e alcançar o seu destino. Esta confiança na máquina, combinada com a habilidade inestimável dos homens que a operavam, foi o que permitiu a estes barcos empreender viagens épicas, cartografar o mundo desconhecido e ligar culturas que antes estavam separadas por barreiras insuperáveis, dando forma à globalização. Em cada travessia transoceânica, o leme, com a sua intrincada rede de madeiras, metais e fibras, foi o silencioso mas todo-poderoso diretor da sinfonia da viagem, uma peça fundamental e insubstituível da maquinaria que mudou para sempre o curso da história humana. Desvendar esta arquitetura oculta permite-nos apreciar não só a astúcia e a genialidade dos engenheiros de outrora, mas também a resiliência e o espírito aventureiro que impulsionaram a expansão marítima global. A minúcia no design e na execução de cada parte deste sistema vital é um testemunho do conhecimento profundo e empírico que os construtores navais da época possuíam. Não era apenas a força dos materiais, mas a sabedoria em como se montavam e como interagiam as forças, o que assegurava a funcionalidade do leme sob as condições mais extremas e prolongadas. Consideremos, por exemplo, o atrito, um inimigo constante e silencioso de qualquer sistema mecânico em movimento. Num leme, o atrito gerava-se em múltiplos pontos, nos pontos de pivô das dobradiças metálicas, nas polias onde as cordas roçavam contra as gargantas de madeira e no tambor da roda onde os guardins se enrolavam. Minimizar este atrito era crucial, não só para que o leme respondesse com a sensibilidade e a leveza necessárias, mas também para reduzir drasticamente o esforço físico exigido pelos timoneiros. Por isso, as superfícies de contato eram polidas meticulosamente, muitas vezes brunidas até um acabamento liso e lubrificadas generosamente com sebo ou gorduras animais para criar uma camada deslizante. As polias, com os seus rolamentos de madeira dura ou mesmo com rudimentares casquilhos de metal, bronze ou chumbo, eram exemplos de engenho para reduzir a resistência ao movimento. O ranger característico de uma polia desgastada ou mal lubrificada não era apenas um ruído incômodo que interrompia a quietude da noite, era um aviso ominoso de um problema iminente que podia comprometer gravemente a operacionalidade do leme e, por extensão, a segurança do barco. Outro aspecto vital desta arquitetura oculta era a otimização da resistência à água. A pá do leme estava desenhada para gerar a máxima força direcional, força de giro com a mínima resistência de arrasto, resistência ao avanço quando o barco navegava em linha reta. As formas hidrodinâmicas das pás, embora não calculadas com fórmulas complexas ou simulações informáticas como se faz hoje, eram o resultado de uma observação aguda e da tentativa e erro em condições reais. Os construtores navais entendiam intuitivamente que uma forma mais esbelta e alongada, com um perfil cuidadosamente esculpido, reduziria a resistência ao avanço, enquanto uma área de superfície adequada asseguraria a alavanca suficiente para girar eficazmente o barco. As inovações no design do leme ao longo dos séculos, como a introdução da menu-pá compensada em épocas posteriores, embora nem no período inicial da colonização que é o foco do vídeo, que reduzia ainda mais o esforço de giro, equilibrando as pressões da água a ambos os lados do eixo de pivô, demonstram a contínua busca pela eficiência e facilidade de operação, construindo sobre os princípios fundamentais. A arquitetura oculta também se estendia à forma como o sistema do leme se integrava harmonicamente com o resto da estrutura da popa do barco. O cadaste, a peça vertebral onde se articulava o leme, era uma das peças estruturais mais críticas e complexas de todo o navio. Submetida a enormes tensões e pressões, devia ser suficientemente forte para suportar não só o peso estático do leme, mas também as imensas cargas dinâmicas impostas pela água em movimento e pelo próprio movimento do barco ao cabecear ou balançar. A escolha da madeira mais robusta e as técnicas de montagem mais sólidas e entrelaçadas para esta secção eram fundamentais para a integridade geral e a estabilidade estrutural do navio. As uniões, muitas vezes reforçadas com parafusos de ferro ou cobre, eram desenhadas com uma precisão notável para distribuir as tensões de maneira eficaz ao longo da estrutura e evitar falhas catastróficas por fadiga ou sobrecarga.
Em resumo, a mecânica do leme era muito mais do que um simples conjunto de peças isoladas. Era um ecossistema de engenharia interligado e dinâmico, onde cada elemento dependia do seguinte para funcionar de maneira ótima e fiável. Desde a robustez inabalável da pá submersa, até a suavidade das polias giratórias e a resistência elástica dos guardins, tudo estava desenhado com um propósito singular e vital: traduzir a intenção humana no controle soberano sobre as forças avassaladoras do oceano. Esta arquitetura oculta nem só representa um marco fundamental na engenharia naval, mas também serve como um poderoso lembrete de como a humanidade, com engenho, perseverança e uma aguda compreensão empírica do seu ambiente, transformou desafios aparentemente insuperáveis em oportunidades para a exploração, o comércio e o progresso humano. É uma ode silenciosa à capacidade da mente humana para impor a sua ordem num mundo de caos natural. A operação do leme, num barco gigante da era da colonização, era muito mais do que um ato mecânico de força bruta ou uma simples execução de ordens. Era uma dança silenciosa e profundamente coreografada, uma simbiose íntima e vital entre o ser humano e uma máquina titânica de madeira e metal, onde a intuição aguda e a experiência acumulada se entrelaçavam de maneira inseparável com a precisão do movimento físico. O timoneiro, a figura central desta interação, muitas vezes localizado num convés inferior ou num posto confinado onde a visibilidade direta do vasto e ininterrupto mar era, por design, limitada ou mesmo inexistente, nem era um mero operário que girava uma roda. Era, num sentido muito real, o nervo sensorial do navio, o intérprete mestre de uma linguagem muda e complexa, transmitida através das vibrações súbitas, dos sons guturais e da resistência física palpável do próprio leme. O seu corpo inteiro convertia-se numa antena para o pulso do navio. Imaginemos a cena com uma vivacidade que transpassa os séculos. O timoneiro, com o corpo tenso mas flexível, de pé perante a imensa e muitas vezes brilhante roda de governo, as suas mãos firmemente agarradas aos raios de madeira polida, sentindo a textura da madeira sob os seus dedos, o grão da veia. À sua volta, a orquestra ensurdecedora do mar, o estrondo constante das ondas colossais batendo e quebrando contra o casco de madeira, o ranger orgânico e ressonante das madeiras do barco que trabalhavam e se queixavam sob a tensão, o gemido agudo das cordas sob uma tensão quase insuportável, e o grito ensurdecedor do vento através do aparelho e das velas, um lamento constante que envolvia todo o navio. Neste caos sensorial, nesta sinfonia de ruído e movimento, a visão direta do horizonte, esse ponto de referência crucial, era um luxo muitas vezes inalcançável, uma vista que só uns poucos privilegiados da ponte podiam desfrutar. O posto de timoneiro, especialmente nos imponentes galeões de grande tamanho, podia estar deliberadamente debaixo do convés principal ou num espaço mais confinado e protegido para o resguardar dos elementos mais duros, o sol abrasador, a chuva torrencial ou as ondas que varriam o convés. Isto significava que a coordenação com o capitão ou oficial de navegação, que sim tinha uma vista clara e desafogada do castelo de popa ou da ponte de comando, era absolutamente crítica e não negociável. A comunicação realizava-se através de uma linguagem de sinais pré-estabelecida e rigorosa, muitas vezes gritos potentes mas abafados pelo rugido incessante do vento e do mar, ou o toque rítmico e distintivo de sinos, cada toque com um significado específico e codificado, um toque longo para uma viragem a estibordo, dois curtos para bombordo, um toque contínuo para manter o rumo atual. A precisão destas transmissões verbais e sonoras era fundamental para a segurança e a direção do navio. Um erro, uma má interpretação na comunicação, podia levar a uma manobra errada e, potencialmente, a um desastre catastrófico. Mas para além das instruções explícitas e das ordens diretas, a verdadeira arte, a mestria inerente do timoneiro, residia na sua capacidade de sentir o barco, de perceber o seu pulso vital, de ouvir a sua voz silenciosa. Os marinheiros da época, com a sua sabedoria forjada no mar, falavam do leme como um elemento que falava diretamente com eles através das suas vibrações. Através das mãos firmemente agarradas e dos braços tensos, o timoneiro percebia as súbitas mas eloquentes pressões da água sobre a pá do leme.
Uma maior resistência na roda indicava que o leme estava a gerar mais força direcional, talvez porque o barco estava a virar mais bruscamente do que o desejado, ou porque enfrentava uma forte corrente submarina. Uma menor resistência podia assinalar, ominosamente, que o leme estava mensa em água e levado momentaneamente pela passagem de uma onda gigante por baixo da popa, ou que o barco tinha perdido velocidade de forma significativa. Estas sensações táteis convertiam-se numa linguagem intuitiva, uma comunicação bidirecional e constante entre a máquina e o homem, uma retroalimentação que transcendia as palavras. Era uma forma de retroalimentação áptica avançada, uma extensão do sentido do tato que permitia ao timoneiro construir uma imagem mental tridimensional, constantemente atualizada, da interação complexa do barco com o seu ambiente dinâmico. Não se tratava apenas de mover o leme para um ângulo específico predefinido, mas de o ajustar constantemente, em micromovimentos quase imperceptíveis, compensando milimetricamente os desvios causados pelas forças caprichosas e imprevisíveis do oceano, mantendo assim o rumo desejado com uma precisão espantosa. Esta capacidade sensorial, esta meleitura do barco e do mar, não se adquiria em livros nem em aulas teóricas, era uma habilidade forjada na fornalha ardente da experiência direta, em incontáveis horas passadas, dia e noite, frente à roda, sob o sol abrasador do trópico, no meio do nevoeiro denso e cegante, ou sob a fúria impiedosa das tempestades mais violentas. Os timoneiros experientes desenvolviam uma intuição quase sobrenatural, um sexto sentido para o mar, uma profunda ligação com o elemento. Podiam antecipar como o barco reagiria a uma rajada de vento repentina ou à crista de uma grande onda antes que estas se manifestassem plenamente à vista. Esta antecipação era crucial e vital, já que um barco grande, com a sua imensa inércia, respondia lentamente às ordens do leme. Uma manobra executada com atraso, mesmo por uns poucos segundos, podia ser ineficaz ou mesmo contraproducente, levando o barco a uma situação de perigo. A habilidade para calcular ângulos precisos não era uma questão de geometria abstrata ou de trigonometria, mas de uma compreensão profunda e visceral da dinâmica do barco na água, uma inteligência prática encarnada. O trabalho do timoneiro era também uma carga psicológica imensa, uma responsabilidade avassaladora. Nas suas mãos residia, literalmente, a segurança de toda a tripulação, a integridade da carga valiosa que representava fortunas e o sucesso ou o fracasso da missão, fosse ela comercial ou militar. A responsabilidade de manter o rumo, especialmente em viagens longas, monótonas e perigosas, gerava uma tensão constante que não diminuía com o passar dos dias. As noites de tempestade, quando as ondas gigantescas quebravam sobre o convés com uma força devastadora e o vento ameaçava destroçar as velas e o aparelho, eram o verdadeiro banco de provas para a temperança, a resiliência e a habilidade do timoneiro. Nesses momentos extremos, a dança com a máquina convertia-se numa luta titânica, um braço de ferro com o destino, onde a concentração não podia vacilar nem por um instante, onde o mais pequeno erro podia ser fatal. A fadiga física combinava-se implacavelmente com a tensão mental, exigindo uma resistência extraordinária e uma fortaleza de espírito inabalável. Por isso, em longas viagens ou em condições climáticas extremas, os turnos de timoneiro eram curtos e muitas vezes exigiam o esforço coordenado e sincronizado de 2 ou mesmo 3 homens para manusear a roda, demonstrando que mesmo a máquina mais sofisticada e vital do barco dependia intrinsecamente da cooperação humana, da sinergia coletiva, para o seu funcionamento ótimo e seguro. A interação entre o timoneiro e o leme era, em essência, uma extensão da vontade humana através de uma complexa interface mecânica. O leme não era apenas um dispositivo de direção, era um intermediário, um tradutor silencioso de intenções que permitia aos marinheiros dar forma ao seu destino no vasto e incerto lençol do oceano. Esta simbiose profunda, onde o ser humano se fundia com a máquina para alcançar um propósito comum e transcendente, é um testemunho perdurável do engenho e da resiliência daqueles que se atreveram a desafiar os limites do mundo conhecido e a escrever a história nas ondas. A nenas dança silenciosa do timoneiro e do leme é uma poderosa metáfora da capacidade humana para dominar o ambiente
através da inteligência, da habilidade adquirida e da profunda ligação visceral com as ferramentas que criamos. A compreensão desta profunda interação não só enriquece a nossa perspectiva histórica, oferecendo-nos uma visão mais humana da navegação antiga, mas também nos convida a refletir sobre a natureza fundamental da relação entre o ser humano e a tecnologia em qualquer era. Um diálogo constante entre a vontade e a ferramenta. A amenaça silenciosa, a que nos referimos, era um fenômeno intrinsecamente multissensorial e profundamente enraizado na experiência do corpo e da mente. Não se tratava apenas da mão sobre a madeira polida da roda, mas de todo o corpo do timoneiro vibrando em sintonia com o pulso orgânico do barco, uma extensão do seu próprio sistema nervoso. O suave ranger da cana ao girar, um som que só ele podia interpretar, o sussurro constante da água sobre o casco de madeira, o cheiro salino e úmido do ar que enchia os seus pulmões, a inclinação subtil do próprio corpo com cada vai-vem do navio. Cada um destes elementos fundia-se numa corrente constante de informação tátil, olfativa, auditiva e proprioceptiva. Os olhos do timoneiro, embora muitas vezes sem uma vista clara do horizonte para o guiar diretamente, estavam fixos na bússola, nos instrumentos básicos de navegação como a ampulheta ou os odômetros, e nos sinais manuais ou luminosos do capitão. Os ouvidos, afinados para discernir as instruções verbais por cima do estrondo ensurdecedor da tempestade, também captavam o rítmico batimento do barco, os seus queixumes estruturais e os seus profundos suspiros de madeira e corda. Esta ligação sensorial era a base fundamental do que poderíamos chamar o modelo mental do timoneiro. Com o tempo, cada marinheiro experiente desenvolvia uma representação interna, precisa e em constante atualização, de como o barco se comportava em diferentes condições de mar e vento. Este modelo mental permitia-lhes prever, com notável precisão, a resposta do navio às suas ações sobre o leme e antecipar as necessidades de correção do rumo. Não era uma ciência exata baseada em equações, mas uma forma de conhecimento tácito, difícil de articular em palavras ou de ensinar formalmente, mas evidente na fluidez, na graça e na eficácia inegável dos seus movimentos sobre a roda. A habilidade de Merrill Mar, não só visualmente, mas através da sensação física e da intuição, era uma marca distintiva de um verdadeiro mestre timoneiro. Significava perceber a iminência de uma onda traiçoeira pela forma como o barco começava a inclinar-se subtilmente, ou sentir uma mudança na corrente oceânica pela alteração na resistência da roda, muito antes de estes fenômenos serem evidentes para o olho inexperiente. A pressão sobre o timoneiro não provinha apenas das exigências técnicas da navegação, que já eram por si só avassaladoras, mas também da hierarquia rígida e da cultura naval da época. Eram considerados uma elite dentro da tripulação, depositários de uma habilidade vital e, portanto, sujeitos a uma imensa responsabilidade e a um escrutínio constante por parte dos oficiais e do capitão. Um erro do timoneiro, por mínimo que fosse, podia ter consequências catastróficas, não só para o navio e a sua preciosa carga, mas para a reputação da tripulação e o sucesso da missão no seu conjunto. Esta pressão constante, paradoxalmente, muitas vezes aguçava os seus sentidos e a sua concentração, levando-os a níveis de desempenho que hoje poderíamos considerar excepcionais e quase sobre-humanos. A fadiga, no entanto, era um inimigo implacável e inelutável. As longas horas de pé, o esforço físico repetitivo de girar a roda contra a resistência do mar e a tensão mental constante podiam minar até o mais robusto e experiente dos homens. Por isso, a disciplina dos turnos de guarda era estrita e cumpria-se à risca, e a rendição da guarda era um momento de solenidade e de transferência de uma responsabilidade imensa, um ritual que assegurava a continuidade do controle. A mendança silenciosa do timoneiro também tinha um componente social e colaborativo, mesmo que a comunicação verbal fosse mínima ou inexistente nos momentos mais tensos. Quando eram necessários 2 ou 3 homens para girar a roda em condições adversas, a sincronização entre eles era chave e vital. Cada um devia sentir o ritmo do outro, coordenar a sua força e o seu esforço num movimento unificado e fluido. Era um bailado de músculos, de concentração e de confiança mútua,
onde a falha de um só podia desequilibrar os outros e pôr em perigo todo o barco. Esta colaboração forjava um vínculo profundo e duradouro entre os membros da guarnição do leme, uma irmandade nascida da diversidade partilhada e da interdependência absoluta para a sobrevivência. Em última instância, a interação humana com a máquina do leme não era uma mera questão de controlo mecânico ou de aplicação de força, mas uma exploração profunda e fascinante dos limites da percepção, da intuição e da capacidade humana para se adaptar e responder de maneira eficaz a um ambiente dinâmico, imprevisível e implacável. O timoneiro, como interface viva entre o barco e o oceano, personificava a audácia, a resiliência e o espírito indomável da era da colonização, demonstrando que mesmo as tecnologias mais avançadas do seu tempo só ganhavam vida e propósito real através da inestimável habilidade, da sabedoria tácita e do espírito indomável do ser humano. A menos dança silenciosa era, e continua a ser, um poderoso testemunho desta verdade intemporal, que a mestria não reside apenas na ferramenta, mas na mão que a empunha e na mente que a dirige. O treino para se tornar um timoneiro experiente era rigoroso, prolongado e essencialmente prático. Não existiam escolas de navegação formais no sentido moderno, com salas de aula e exames teóricos. A aprendizagem era inteiramente vivencial, a bordo do barco, sob o olhar atento e a guia de timoneiros mais veteranos e experientes. Um jovem marinheiro começaria observando em silêncio, depois ajudando com as tarefas menores à volta da cana, até que gradualmente lhe fosse permitido pôr as mãos na roda, primeiro em águas tranquilas e depois, pouco a pouco, em condições mais desafiadoras, sob supervisão constante. Era um processo de osmose de conhecimento, onde a sabedoria se transmitia não só através de instruções verbais esporádicas, mas através da imitação, da correção imediata e da própria experiência do corpo em movimento e em sintonia com o navio. A memória muscular e a propriocepção eram tão importantes, se não mais do que o conhecimento teórico dos ventos, das correntes ou das cartas náuticas rudimentares. A capacidade de manter o rumo com precisão era uma habilidade altamente valorizada e um distintivo de mestria. Não se tratava apenas de seguir uma linha reta na bússola, que podia ser enganadora. Tratava-se de compensar constantemente a deriva causada pelo vento e pelas correntes, mantendo o barco no caminho mais eficiente e seguro. Isto exigia uma atenção constante, uma concentração ininterrupta e uma série de microajustes quase imperceptíveis, uma espécie de diálogo contínuo e subtil com o oceano. No silêncio opressivo da noite, sob um céu estrelado que parecia infinito ou na penumbra asfixiante de uma tempestade, o timoneiro convertia-se no guardião solitário e vigilante do navio. Os seus sentidos aguçados para detectar qualquer anomalia, qualquer sinal subtil de que o barco se desviava do seu destino. Esta relação íntima e profunda com o leme e com o barco, na sua totalidade, gerava em muitos timoneiros uma ligação emocional quase filial com o seu navio. Não era apenas um instrumento de trabalho, era uma extensão de si mesmos, um ser vivo com o qual partilhavam as vicissitudes, os perigos e as alegrias da viagem. Os queixumes da madeira, o estrondo constante das ondas ao chocar contra o casco, o assobio lastimoso do vento através do aparelho. Tudo isso fazia parte da banda sonora ininterrupta da sua existência no mar, e o leme era o maestro dessa orquestra, respondendo às suas ordens, mas também comunicando as suas próprias necessidades e limites, o seu próprio estado de saúde. A Nenda-se silenciosa também nos lembra da importância fundamental da confiança. O capitão depositava a sua fé inabalável no timoneiro para executar as suas ordens com precisão milimétrica, sabendo que o destino da expedição estava nas suas mãos. A tripulação confiava que o timoneiro os levaria a salvo ao seu destino através de qualquer adversidade, e o próprio timoneiro devia confiar plenamente na sua intuição, forjada na experiência e na fiabilidade da sua máquina. Num mundo onde a sobrevivência dependia da colaboração, da interdependência absoluta e da confiança mútua, a figura do timoneiro e a sua interação com o leme eram um microcosmo da complexa rede de relações que sustentavam a vida a bordo destes gigantes flutuantes.
Esta é a profunda verdade que subjaz à aparente simplicidade de um mecanismo que, em mãos experientes e com uma dedicação inabalável, se transformava no coração latente, na alma mesma, da era da colonização. A construção de um leme para um barco gigante da era da colonização não era uma tarefa trivial que pudesse ser encomendada a qualquer artesão. Era, sem lugar a dúvidas, uma proeza de engenharia naval que combinava o conhecimento ancestral, muitas vezes transmitido oralmente e através da prática, da carpintaria naval com a nascente e ainda empírica ciência da hidrodinâmica e da resistência de materiais. Cada leme era em si mesmo uma obra de arte funcional, uma peça mestra de design e manufatura, o resultado de um meticuloso planeamento, de uma profunda compreensão dos princípios físicos e de uma execução artesanal que envolvia carpinteiros navais altamente especializados, ferreiros mestres no seu ofício e um profundo entendimento das imensas e muitas vezes caprichosas forças que operam no mar. A fase de design, embora lamentavelmente carente de software CAD, desenho assistido por computador ou de simulações por computador para prever o comportamento, baseava-se em séculos de experiência empírica acumulada e numa aguda intuição. Os construtores navais da época não só desenhavam planos rudimentares, visualizavam mentalmente como cada peça de madeira, cada curva e cada união interagiria com a água e com o resto da estrutura do barco sob as condições mais extremas e adversas imagináveis. A escolha dos materiais era, portanto, um aspecto absolutamente fundamental e crítico no processo de construção do leme. Para a pá do leme, a peça principal e mais exposta, a madeira predileta era quase sem exceção o carvalho, especialmente o carvalho branco europeu ou variedades igualmente densas, resistentes e duradouras. O carvalho não só oferecia uma dureza, uma tenacidade e uma durabilidade excepcionais, indispensáveis para suportar as imensas pressões da água em movimento, os impactos ocasionais com detritos flutuantes ou o gelo em latitudes mais frias, mas também possuía uma notável resistência inerente à putrefação e ao ataque de organismos marinhos, como os temidos perfuradores de madeira, num ambiente marinho salino e extremamente úmido. As vigas de carvalho selecionadas para o leme deviam ser das mais finas disponíveis, com um grão o mais reto e uniforme possível, livres de nós, fendas e qualquer outro defeito que pudesse comprometer, por mínimo que fosse, a sua integridade estrutural sob tensão. A obtenção destas madeiras de qualidade superior era uma empresa em si mesma, muitas vezes implicando o abate de árvores centenárias, majestosos guardiões da floresta, e um processo de secagem e cura meticuloso e prolongado que podia durar desde vários anos até uma década. Este processo de temperar era vital e não se podia apressar, já que procurava reduzir a umidade interna da madeira a níveis ótimos, minimizando assim a contração e a expansão dimensional que poderiam causar deformações, empenos ou fissuras catastróficas, uma vez que o leme estivesse submerso na água e submetido às flutuações constantes de temperatura e umidade em alto mar. As técnicas de construção empregadas pelos carpinteiros navais eram um testemunho eloquente da sua mestria insuperável. O leme raramente era uma só peça monolítica de madeira. Muitas vezes era construído a partir de várias vigas de carvalho, cuidadosamente selecionadas e unidas através de elaboradas técnicas de carpintaria de montagem, herança de séculos de tradição artesanal. Métodos como a mecha e o entalhe, a cauda de andorinha ou as uniões macho e fêmea eram utilizados com uma precisão espantosa. Estas uniões não só eram excepcionalmente fortes por si mesmas, mas muitas vezes eram reforçadas adicionalmente com parafusos de ferro forjado ou em barcos de maior qualidade ou em pontos críticos de estresse, de cobre ou bronze, para evitar a corrosão galvânica em contato com a água salgada. A precisão destas montagens era vital, não só para garantir a resistência estrutural do leme, mas para assegurar que mantivesse a sua forma hidrodinâmica perfeita e não se deformasse sob a pressão constante da água, o que afetaria drasticamente a sua eficiência direcional. As dobradiças, ou machos e fêmeas como eram conhecidas na gíria marinheira, que uniam o leme ao cadaste a quilha estendida na popa do barco,
eram peças mestras da ferraria naval, forjadas à mão, com martelo e bigorna, por ferreiros experientes que dominavam a arte do metal. Estas dobradiças deviam ser incrivelmente robustas e duradouras para suportar não só o peso estático da pá do leme, mas também as enormes forças de torção e cisalhamento geradas pela pressão da água em movimento. O alinhamento perfeito e o ajuste preciso destas dobradiças eram cruciais para permitir um movimento suave, livre e sem atrito excessivo do leme. Uma lubrificação constante e meticulosa com sebo, gordura animal ou alcatrão ajudava a preservar a sua funcionalidade, a reduzir o desgaste e a proteger o metal da corrosão. Em alguns casos, as arestas mais expostas do leme, especialmente a parte inferior sapata do leme e a aresta de ataque, podiam ser reforçadas com placas metálicas de cobre ou latão para resistir ao desgaste pela abrasão constante da água, aos possíveis impactos com objetos flutuantes e ao ataque persistente dos moluscos marinhos perfuradores. A evolução do design do leme ao longo dos séculos também é um capítulo fascinante da engenharia naval. Embora o conceito básico da pá pivotante submersa se tenha mantido inalterado, as adaptações aos diferentes tipos de barcos eram evidentes e lógicas, desenhadas para otimizar o desempenho de cada classe de navio. As naus, com o seu casco mais largo e profundo, características que lhes conferiam maior estabilidade e capacidade de carga, podiam ter lemes de maior superfície para compensar a sua resistência inerente ao giro. Pelo contrário, os galeões, mais esbeltos e alongados, desenhados para a velocidade e a manobrabilidade em combate, poderiam ter empregado lemes com formas hidrodinâmicas mais refinadas e eficientes. As caravelas, mais pequenas e ágeis, concebidas para a exploração rápida, exigiam lemes que oferecessem uma resposta mais rápida e direta para sua excepcional capacidade de navegar contra o vento. Cada tipo de embarcação apresentava os seus próprios desafios e otimizações no design do leme, refletindo uma compreensão prática e empírica da relação intrínseca entre a forma do casco e o desempenho direcional no mar. Um ponto de viragem significativo na construção do leme e do seu sistema de governo foi a adoção generalizada da roda de direção a partir do século XVII. Antes disto, a mena do leme era uma simples barra horizontal unida diretamente à cabeça do leme, que se manipulava manualmente. Enquanto a cana oferecia uma resposta direta e imediata, exigia um grande esforço físico por parte do timoneiro e limitava a sua posição de operação à popa do barco. A roda, com o seu complexo sistema de guardins, cordas e polias, permitiu uma multiplicação da força considerável, atuando como uma máquina simples que amplificava o torque. Um pequeno giro na roda, por parte do timoneiro, traduzia-se num movimento muito maior e mais potente do leme, com um esforço físico significativamente menor. Isto não só tornava a navegação menos extenuante e mais eficiente, mas também permitia uma precisão de controlo antes inalcançável, algo essencial para as complexas manobras em comboio, a navegação em águas estreitas ou as formações de batalha. Além disso, a roda permitia que o posto de timoneiro se localizasse numa posição mais protegida dos elementos, como uma casota de timoneiro, или num convés diferente do próprio leme, o que melhorava as condições de trabalho dos marinheiros e a comunicação visual ou auditiva com o capitão. A fabricação da própria roda de governo era uma arte em si mesma, feita de madeiras duras de alta qualidade, muitas vezes com um número específico de raios e um tamanho considerável para maximizar o par de torção e feito de alavanca. Era tanto uma ferramenta funcional de precisão, como um símbolo visível de controle e autoridade a bordo. O tambor central, à volta do qual se enrolavam os guardins, devia ser perfeitamente cilíndrico e liso para evitar o desgaste prematuro ou o desfiamento das cordas. Os eixos e os rolamentos primitivos, muitas vezes de bronze ou madeira dura, deviam ser robustos e estar bem lubrificados para assegurar um giro suave e sem atrito excessivo. A atenção ao detalhe em cada componente deste sistema era um testemunho da dedicação dos artesãos da época. Em essência, a construção do leme e dos seus sistemas de governo era uma síntese brilhante da engenharia pragmática, baseada na experiência, no artesanato meticuloso transmitido de geração em geração,
e num conhecimento íntimo dos materiais naturais e das poderosas forças do mar. Cada barco da era da colonização, com o seu imponente leme na popa, era uma afirmação tangível da capacidade humana para transformar os recursos da terra em ferramentas que desafiavam os limites do possível, abrindo novos horizontes geográficos e forjando a própria história da humanidade nas vastas extensões líquidas do nosso planeta. Esta forja de gigantes, não só dos majestosos barcos em si mesmos, mas dos complexos sistemas mecânicos que os tornavam operacionais e controláveis, é um legado silencioso mas poderoso de uma era de inovação sem precedentes, que lançou as bases para a navegação moderna. O investimento massivo de recursos, tempo e talento humano na construção destes componentes vitais realça o seu valor estratégico incalculável e o seu indispensável papel na ambição expansiva das potências navais da época. A seleção e preparação da madeira para o leme era um processo quase ritualístico, dado que a durabilidade e a resistência final do componente dependiam intrinsecamente da qualidade e do tratamento da matéria-prima. Não bastava cortar qualquer carvalho. Procuravam-se árvores de crescimento lento e constante, muitas vezes de várias décadas ou mesmo séculos de idade, que produziam uma madeira mais densa, mais fibrosa e, em consequência, mais forte. Uma vez abatidos, os troncos eram serrados cuidadosamente em grandes peças que depois eram temperadas ou curadas. Esta cura podia ser feita ao ar livre, à sombra, durante vários anos, permitindo que a madeira secasse lentamente e se estabilizasse, ou por vezes, de forma alternativa, através de imersão prolongada em água salgada, uma técnica que se acreditava ajudava a lixiviar as seivas e açúcares internos que atraíam os perfuradores marinhos, como o temido teredo ou teredo navalis, além de melhorar a estabilidade dimensional da madeira. Este meticuloso processo de preparação era fundamental e inegociável para evitar a deformação, o fendilhamento ou a putrefação prematura de uma peça tão crítica e essencial como o leme. As uniões entre as diferentes peças que compunham a pá do leme não eram meramente montagens básicas, eram verdadeiras obras de arte da marcenaria naval. A precisão com que se cortavam as mechas e os entalhes e a forma como encaixavam perfeitamente, sem necessidade de grandes quantidades de cola, que na época eram rudimentares e pouco fiáveis em ambiente marinho, eram um testemunho da habilidade do olho experiente do carpinteiro. Estas uniões eram cruciais porque o leme não só suportava forças de pressão lateral e torção, mas também vibrações constantes e mudanças bruscas de temperatura que podiam enfraquecer uma construção menos robusta ou precisa. Os parafusos utilizados para reforçar estas uniões, muitas vezes de ferro forjado à mão, eram cravados em furos perfurados com uma precisão milimétrica e depois rebitados ou colocava-se-lhes uma porca tosca, mas eficaz para assegurar a coesão inabalável do conjunto. Nas secções submersas da pá, estes parafusos eram revestidos com resina ou utilizavam-se materiais como o cobre para minimizar a corrosão galvânica que poderia ocorrer em contato direto com a água salgada e os diferentes metais. A forja das dobradiças e outras ferragens metálicas do leme era outro campo de especialização artesanal. Os ferreiros navais eram mestres na arte de trabalhar o ferro a altas temperaturas, dando-lhe forma com martelos e bigornas para criar peças que eram tanto funcionalmente eficientes como esteticamente imponentes, verdadeiras esculturas de metal. A resistência do ferro forjado, ao contrário do ferro fundido que era mais quebradiço, devia-se à sua estrutura fibrosa, que lhe permitia suportar tensões, golpes e vibrações sem fraturar facilmente. As dobradiças deviam ser desenhadas não só para resistir à tensão, mas também para permitir o movimento livre, suave e constante do leme. A colocação estratégica de múltiplas dobradiças ao longo do eixo vertical do leme assegurava uma distribuição uniforme do peso e das forças, reduzindo drasticamente a concentração de estresse num só ponto e prolongando a vida útil do sistema. Quanto à proteção e ao acabamento final, os lemes não eram deixados expostos ao natural. Uma vez montados e verificados, eram revestidos generosamente com camadas protetoras. O alcatrão, uma substância betuminosa e pegajosa, era fundamental. Aplicava-se em abundância para selar a madeira,
repelir a água de maneira eficaz e atuar como um potente fungicida e repelente de perfuradores marinhos, como o temido teredo. Por vezes misturava-se com gorduras animais, resinas vegetais ou outros compostos para melhorar a sua aderência, a sua durabilidade e as suas propriedades protetoras. Esta camada protetora não só estendia significativamente a vida útil do leme, mas também contribuía para reduzir ligeiramente o atrito na água, melhorando a sua eficiência hidrodinâmica. A adoção da roda de direção não foi instantânea nem universal, mas um processo gradual. Houve um período de transição em que tanto a cana direta como a roda coexistiram nas frotas, e a escolha muitas vezes dependia do tamanho do barco, do seu propósito específico e das preferências culturais ou das tradições navais da nação construtora. No entanto, para os grandes navios oceânicos e de guerra, a superioridade da roda era inegável em termos de eficiência e ergonomia. A capacidade de um só timoneiro ou de uma equipa reduzida de 2 ou 3 para controlar uma força tão imensa com relativa facilidade libertou outros marinheiros para tarefas mais urgentes e complexas a bordo. A roda também oferecia uma maior precisão no ajuste do rumo, o que era crucial para a navegação de altura, para manter a formação num comboio ou para as complexas táticas numa esquadra naval. Em definitivo, a construção do leme era um microcosmo da engenharia naval da era da colonização. Não era apenas a soma das suas partes, mas a inteligente integração de conhecimentos empíricos, materiais cuidadosamente selecionados e técnicas artesanais que permitiram à humanidade dominar os mares. A forja destes gigantes e dos mecanismos que os controlavam foi um esforço coletivo que envolveu toda uma cadeia de artesãos e especialistas, cada um contribuindo com a sua mestria para criar as ferramentas, redefiniriam o mapa do mundo e lançariam as bases do comércio e da exploração global. A vida a bordo de um barco da era da colonização era, sem exagero, uma luta perpétua e extenuante contra os elementos, contra o isolamento psicológico e contra o inevitável e implacável desgaste físico do navio. O leme, sendo o componente mais crítico e vital para a direção e a sobrevivência mesma da embarcação, era também um dos mais vulneráveis à implacável e corrosiva ação do ambiente marinho. A sua exposição constante e direta à água salgada, as flutuações extremas de temperatura entre o dia e a noite, ou entre diferentes latitudes, e as forças dinâmicas e incessantes do oceano, convertiam num ponto focal de preocupação constante para a tripulação e um objeto de manutenção constante e incansável.